pessoal, espero que vocês estejam bem. É um grande prazer estar com vocês aqui, iniciando mais um programa Encontro com a Palavra. O título do nosso estudo de hoje é Tempo de Decisão. É um assunto importantíssimo para o tempo que vivemos. Eu queria fazer um lembrete assim, e um paralelo para a gente entrar no nosso tema. Eu queria falar das eleições de 2022. A data estava marcada e nós tínhamos que escolher entre candidato A ou candidato B. De acordo com o que nós conhecíamos de cada candidato e do que nós fomos assistindo durante todo o processo eleitoral, nós tomamos nossa decisão. E mesmo que você tenha votado em branco, de alguma forma você se posicionou. E no dia 30 de outubro, você foi lá, pôs o seu voto, ou o que for, e a gente assim registrou a nossa decisão e completamos esse processo. Agora, o tempo de decisão que nós estamos falando, esse processo de decisão, o evento que nós estamos aguardando, ele não tem data marcada. E talvez por isso ele se torna um pouco mais complexo. E é essa diferença que a gente queria mostrar para vocês. A gente está aguardando um evento que nós não sabemos o dia que ele vai acontecer, mas nós temos alguns sinais. Então, para falar desse tema que é tão importante e tão interessante, eu tenho aqui comigo dois grandes amigos, o Billy Nascimento e o Gilberto Oliveira, que são os professores que vão estar conduzindo aqui comigo esse estudo. E eu quero pedir para o Gilberto que faça uma oração inicial, convidando Deus, o Espírito Santo, para estar conosco aqui e para que esse estudo seja uma bênção na vida de todos nós. Oremos. Querido e bondoso Deus, em primeiro lugar nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, obrigado por tua misericórdia e amor para conosco. Pedimos que teu Santo Espírito se faça presente, nos dando sabedoria, entendimento, e que esse momento gostoso aqui que estamos estudando a tua Santa Palavra, possamos adquirir conhecimento para momentos oportunos em nossas vidas. Esteja conosco, nos abençoando, a nós que estamos aqui, a todos aqueles que nos assistem também. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 Queria que vocês se apresentassem rapidamente, para que as pessoas aí que não conhecem vocês tenham pelo menos uma ideia, o que vocês fazem. Por favor, Gilberto, você já é mais conhecido, mas dá uma... Bom, na vida profissional, eu tenho como formação a parte de contador, sou um contador, de contabilidade, e sempre trabalhei assim no mercado financeiro, em relação da formação de exatas. E na igreja, já estou há 10 anos, com a comunidade ali de Moema, uma comunidade muito querida. Se você ainda não conhece, estamos aqui estendendo o nosso convite. Você será muito bem-vindo aqui juntamente conosco e fique à vontade de nos visitar. Sempre aos sábados, temos cultos pela manhã, às 8h30, também às 11h30 da manhã. Fique à vontade também, se caso queira participar conosco. Realmente é muito... Só ratificando, É uma comunidade muito bacana, que a gente gosta muito ali de estar participando. Temos muito carinho ali, um povo abençoado do Senhor, que eu tenho certeza que você será também abençoado ali juntamente conosco. Muito bom. E trabalhando assim na igreja, nesse momento estou à frente também da Escola Sabatina, juntamente com a equipe de diretores, que fazem parte de toda a equipe, os professores. E tem sido uma bênção, muito gostoso mesmo. Gosto muito de estudar a Palavra de Deus e me sinto feliz, alegre, ao momento de ter essas oportunidades como essa aqui que estamos tendo, de abrir a Palavra de Deus e crescermos em conhecimentos daquilo que é a vontade de Deus para nós. Que bom. Vocês perceberam que ele é o nosso chefe, ele é o diretor de todas as atividades da Escola Sabatina, como essa que a gente está fazendo aqui hoje. É um grande chefe, gente. Muito bom aí que Deus colocou o Giba na nossa liderança ali, tem sido uma bênção para toda a igreja. E você, Billy? Eu sou Billy, eu sou novato, na verdade, aqui na igreja. Faz, acredito que 2 semanas que minha carta foi aceita aqui, então o que mostra a receptividade dessa igreja e o que eu acredito ser mais importante, dar oportunidade para as pessoas poderem trabalhar para Cristo, E na vida eu tenho empreendimentos, 2 empresas, startups,
na área de neurociência, minha formação na área de neurociência, e também sou coordenador e professor de pós-graduação, então eu faço bastante coisa, mas graças a Deus estou aqui também, e o sotaque entrega um pouco, né? Ou quase tudo, que eu vim do Rio, mas estou aqui em São Paulo desde 2017 já. Eu casei com uma paulista, então eu sabia que eu vinha para São Paulo, porque ela detesta o Rio, e aí estamos aí. Fui pai, né, recentemente, 1 ano e meio, nasceu nossa filhinha Sara, e é isso, acredito que seja isso. Muito bom. Billy também, grande amigo, extremamente inteligente, ele tem contribuído. Ele é novo na nossa comunidade, mas já participava lá no Rio de Janeiro, na igreja de Central, Botafogo. E é uma pessoa que tem muita experiência, muito conhecimento e vai nos ajudar bastante hoje aqui, como tem ajudado já lá na igreja. Então, um prazer estar com vocês aqui. E vamos entrar no nosso tema. Uma coisa que me chama a atenção nesse título, tempo de decisão, e por isso que eu falei das eleições, para dar um exemplo de algo que tinha data marcada, né? Então você tem que decidir até tal data, tomar aquela decisão e jogar para frente, né? Fazer a coisa acontecer. Aí quando a gente pensa em alguns acontecimentos da Bíblia, muitas vezes não tinha uma data certa, uma data marcada, ou pelo menos a gente não sabia, né? Mas Deus sempre sinalizou através de seus profetas, né, coisas que iriam acontecer. Por exemplo, o dilúvio, né? Noé foi pregando ali por mais de 100 anos e construindo a arca, né? Foi ridicularizado, mas Deus estava anunciando ao povo, né, do problema que haveria, do dilúvio e tudo mais. A primeira vinda de Cristo, né? Se você estudar as profecias até dá para chegar ali, mas assim, as pessoas não sabiam, mas os sinais eram muito claros, né? Se tivessem estudado mesmo, saberiam que estava para acontecer. O juízo pré-advento, né, quando Cristo passou para a parte santíssima, né, para o Santíssimo, dentro do santuário celestial, também temos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nos dão luz sobre esse assunto. E hoje a gente aguarda o grande evento, né, talvez o maior de todos, o que o universo inteiro está aguardando, que é a segunda volta de Jesus. Só que como não tem uma data marcada, a gente começa às vezes a pensar, puxa, está demorando, né, e a gente às vezes talvez demore também a tomar uma decisão, né? E isso que é um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? O tempo de decisão é hoje, mas por que é tão importante se a gente nem sabe qual é a data? Parece que algumas coisas ainda têm que acontecer antes de Jesus voltar. Então vamos trabalhar um pouquinho esse tema. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, Gilberto, sobre as 3 mensagens angélicas. Em Apocalipse 14, a gente tem essa mensagem que é super importante para os dias de hoje, para os dias que a gente está vivendo, que a gente conhece como o tempo do fim. Então, explica para a gente um pouquinho o que são as 3 mensagens angélicas, para que o nosso ouvinte também possa entender. Bom, primeiramente, como você disse assim, que às vezes a gente cria essa sensação de demora, às vezes a gente tem essa percepção, isso que vai acontecendo com a gente, mas na verdade tudo de Deus tem o tempo certo, né? E eu gosto muito de uma passagem que está lá em Amós, no capítulo 3, no verso 7, que diz o seguinte, assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele aos seus santos através dos seus profetas aquilo que irá acontecer, né? E quando a gente vai lá para o capítulo 24 de Mateus, ali Deus não está definindo a data, não é o 30 de outubro da nossa eleição que tivemos, né? Mas ele fez questão de registrar ali alguns sinais que mostrariam a brevidade desse acontecimento, do maior acontecimento que ocorrerá neste mundo, que será a segunda vinda de Cristo, né? E ele foi registrando tudo isso, mas ainda ele colocou lá a razão final do porquê ele virá. E ele disse o seguinte assim, olha, e esse evangelho será pregado, né, para todas as nações, para todos os povos, em todas as línguas, e então virá o fim.
E a gente percebe que hoje, que talvez a gente tenha uma sensação de que está mornidão, que está isso acontecendo. Não, o Evangelho está avançando. E ele está avançando a passos largos, das formas, a mensagem está sendo comunicada. Pessoas corajosas têm enfrentado desafios, mesmo em nações que não permitem, às vezes, abertamente, como, graças a Deus, a nossa nação permite. Mas o Evangelho está avançando para a honra e glória de Deus. Isso irá se cumprir em breve. Então a gente tem isso. Deixa eu só colocar, eu queria comentar um ponto, que talvez é uma interpretação mais minha, mas que me faz pensar muito. Quando a gente pensa, ou a gente pensava 20 anos atrás, né, que esse Evangelho tem que ser pregado a todas as nações, todos os povos, em todas as línguas, parecia algo que ainda ia demorar. Hoje, e tem um outro texto da Bíblia que diz que se nós não falarmos, as pedras falarão. Dirão. E aí eu sempre penso no silício. Porque hoje a tecnologia é baseada no silício. Então, vamos pensar que o silício é essa pedra. Verdade. Tá? A tecnologia hoje abriu portas Até onde então não se imaginava. Né? Intransponíveis. E não é só onde tem cabo, né? O satélite, comunicação de diversas formas, chega em locais que a gente não poderia imaginar. E você pega um texto hoje em praticamente qualquer língua, no computador, e você consegue traduzir facilmente, né? Usando um Google ou qualquer ferramenta. Né? Então a gente vê como acelerou esse processo. Né? Isso mostra que realmente a gente vive ali na pontinha desse tempo do fim. Né? Verdade. Aí, para alguém que talvez nunca teve contato com a palavra de Deus, assim, que ainda não sabe, onde estão essas 3 mensagens angélicas ou quem são elas? Primeiro delas está ali registrado no capítulo 14 de Apocalipse, dos versos de 6 a 12, e a primeira dela, exatamente isso, fala a respeito do Evangelho. Que um Evangelho eterno cruzaria os céus, né? Isso mostrando uma totalidade de alcance. Né? Depois também, a segunda mensagem angélica, eu estou falando aqui, é claro, de uma forma bem resumida, porque não é o nosso assunto assim, propriamente dito de hoje, mas a segunda mensagem angélica está mostrando que, apesar dessa confusão, aparente confusão de religiões que existe no mundo, esse Evangelho tem um Evangelho puro e eterno, do jeito que saiu das mãos de Deus, que irá alcançar as pessoas nesses últimos dias. E Deus coloca ali, no mesmo capítulo de 14 de Apocalipse, ele está dizendo a característica desse Evangelho puro, que caracteriza esse povo que será levado. Seriam aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que têm e que professam a fé em Cristo Jesus. Né? Isso aí é a segunda mensagem angélica. A terceira voz está dizendo ali mais a respeito mesmo do processo em si da volta, da separação entre aqueles que continuaram genuinamente levando a sério o último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse 22, que Deus disse que não era para ninguém acrescentar e nem tirar nada dessa palavra, né? Ou seja, aqueles que foram fiéis aos mandamentos de Deus na sua totalidade. E então, chega essa terceira mensagem para dizer, haverá um dia que será separado em 2 grupos, o grupo dos justos e os grupos dos injustos. Então isso tem data para acontecer no coração de Deus. Nós não a temos aqui no nosso calendário, mas no coração de Deus tem um dia que haverá um fim, sim, e um fim para o nosso bem, porque é uma misericórdia, um ato de misericórdia de Deus para que isso não se prolongue mais, ainda mais, esses sofrimentos na face da terra. Então a gente vê aí, né, um outro detalhe importante dessas 3 mensagens, que é o povo justo, que vai ser identificado aqui, ele é reconhecido por guardar os mandamentos. Sim. Né? Então a gente vive às vezes um tempo de confusão, onde as pessoas muitas vezes pensam que os mandamentos foram abolidos, que a graça de Cristo aboliu os mandamentos. E na verdade não é isso, né? A gente não é salvo pelos mandamentos, que fique claro, mas nós somos salvos pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, mas como reconhecimento, como gratidão por essa salvação, nós seguimos o que Ele nos instruiu, que são os mandamentos. Exatamente. Seria basicamente isso. Né? E o próprio Jesus, Márcio, um dia chegou para a gente e disse o seguinte: eis que eu não vim abrogar a lei, ou seja, colocar fim na lei, mas antes cumprir.
E o cumprir aqui não é no sentido de colocar um ponto final nela, mas de dar a ela o sentido que ela merece. Sim. Entendeu? Então, o próprio Cristo está nos orientando a guardar os mandamentos, a lei de Deus, porque ela é a expressão do caráter de Deus. E a própria palavra de Deus diz que ele não muda. Ou seja, na eternidade, os mandamentos de Deus permanecerão firmes, porque é a expressão do caráter de Deus. Acho que tem uma questão também, mas relacionada a o tempo de decisão, por que o agora, né? Porque a gente precisa se preocupar com isso, por que a gente precisa se preparar com isso. Eu acho que tem uma analogia que eu gosto muito, que eu acho que explica bastante para a gente, assim, como que a gente não consegue entender certos fenômenos, né? Por exemplo, a gente não consegue entender direito uma matemática, uma curva exponencial. É difícil demais para o ser humano, você aqui no mercado financeiro sabe bem. Mas é só a gente pensar assim, imagina que você pega um balde e aí você vai colocar naquele balde a seguinte sequência. Primeiro você vai colocar uma gota, depois você vai colocar 2 gotas, depois você vai colocar 4 gotas e você vai fazer isso a cada segundo, certo? Imagina agora que depois de, sei lá, vou chutar aqui um número, né? 100 segundos, você chegou na metade do balde. Quanto tempo agora vai levar para que o balde fique cheio? 1 segundo. 1 segundo. O que é interessante é que a maior parte das vezes a nossa parte de velocidade do pensamento, você pensa, bem, se levou 100 segundos para encher metade, vai levar mais 100. Verdade. E, na verdade não é só 1 segundo. E eu falo isso porque quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente pensa na propagação do Evangelho, ela é uma propagação em PG, em progressão geométrica, porque se eu falo para você e você fala para mais 2 e o outro fala para mais 2, a gente está crescendo isso aqui numa velocidade que a gente não tem ideia. E com a tecnologia de hoje em dia, então... Exatamente. Então, acho que isso que me faz crer que os últimos acontecimentos serão velozes. Sim. E eu acho que o nosso alerta aqui é que o papel nosso dentro dessa história, ele é muito importante. O ceifador está vindo. Como é que vamos estar nós, né? Dentro desse momento? Estaremos prontos para ser colhidos, né? Eu acho que esse que é o ponto principal para mim. Billy, aproveitando isso que você está falando, dentro desse texto e de outros na Bíblia, existem várias referências a um termo em que Jesus, ele mesmo se autodenominava o Filho do Homem. Eu queria te pedir para explicar um pouquinho, né? Porque tem um papel muito importante esse termo, né? E porque ele se autodenominava Filho do Homem e o que é esse grande evento aí que a gente está aguardando, né? Que está cada vez chegando mais perto nessa progressão geométrica que você comentou. Exato. É interessante, né? Porque Apocalipse, a chave de compreensão do Apocalipse, ela está toda dentro do Velho Testamento, né? E as coisas que a gente precisa entender, dos símbolos e das expressões, estão todas ali. E no Velho Testamento você tem uma referência do Filho do Homem, que é Daniel 7, que se conecta perfeitamente a esses 2 momentos, né? E é interessante que Jesus, quando veio à Terra, ele se referiu como Filho do Homem a maior parte das vezes. Então, Jesus se mostrou aqui para nós como Filho do Homem, uma referência clara do escrito de Daniel, e que João agora retoma, mostrando que aquele que veio e que viveu entre nós, e que sofreu como nós, e que teve todas as perseguições possíveis, que sofreu todas as tentações possíveis, esse que é o Filho do Homem, como ele se comunica, como ele se mostra, ele vai vir voltar para cá, porque ele quer nos resgatar, porque o plano que foi feito foi um plano de resgate, e ele não vai ficar satisfeito enquanto esse plano não terminar. É muito bonito isso que você está falando. Se a gente pegar nós, seres humanos
falhos e sem noção nenhuma das coisas, no fundo Romanos é isso. 3, né? Não há um justo sequer, né? E a gente quer sempre se achar importante, não, eu conheço tal pessoa, eu sou importante, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo. E Jesus, que não tem ninguém mais importante que ele quis usar um termo que ele pudesse se identificar conosco, né? Então a gente vê aí o amor de Cristo para largar toda aquela pompa, toda a glória que ele tinha, mas preocupado com a nossa salvação e com que nós nos identificássemos com ele. Então ele se coloca de uma forma tão humilde, né? Exato. Ô, Márcio, esses dias atrás eu acabei lendo algo assim que me chamou a atenção. E dizia mais ou menos assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, e Deus quis ser homem. Olha que lindo. Muito bacana, hein? É. Fantástico. O nosso Deus, né? É tão diferente É uma pirâmide filosofias invertida pagãs de valores, que a né? gente tem Em relação conhecimento, ao né? mundo. Então é uma coisa muito bonita, que a gente precisa entender, né? Infelizmente a gente distorce, eu estou falando a gente em geral, mesmo no mundo cristão, existe muita distorção, né? Mas quando você estuda mesmo e vê como Deus, né, nos ama e fez de tudo, e faz de tudo para nos salvar, é impressionante, né? Verdade. É verdade. Como será esse evento, então? A gente aguarda a volta de Jesus. Como será esse evento? Antes de falar disso, talvez, existem alguns passos, né? Algumas coisas que estão acontecendo, já estão acontecendo, e eu queria focar um pouquinho no juízo celestial. Juízo é uma parte desse processo. Só que ele é dividido em 3 partes, né? A gente tem o juízo pré-advento, então a gente não vai ter tempo de falar disso em detalhes hoje, não é o tema. Hoje é um tema bem amplo, então a gente não entra no detalhe, mas a gente sabe que, estudando a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a gente sabe que em 1822 Cristo entrou no lugar santíssimo e inicia ali o juízo pré-advento. 1844, obrigado. Então a gente começa ali o juízo pré-advento. E esse juízo, ele em algum momento vai terminar antes de Cristo voltar, né? Até nós temos aqui em Apocalipse 22:11, né, se vocês quiserem acompanhar conosco, já no finalzinho da Bíblia, vamos ver o que diz lá. Uhum. 22:11 diz assim: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. A gente está falando aqui do que a gente conhece como fechamento da porta da graça. Quando Cristo terminar essa parte do juízo, né, se fecha a porta da graça. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem não está, não estará mais, né? Então, essa é a primeira parte do juízo. Aí Cristo volta. Nesse juízo ele já identificou quem são os salvos. Esses salvos irão para o céu. Vão passar lá quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. E os que não forem salvos vão morrer, vão ficar aqui nessa terra durante esses 1000 anos, mortos, não vão estar vendo nada, não sabem de nada. O que os salvos estarão fazendo nesse período lá no céu? A Bíblia é clara que eles estarão julgando, eles estarão participando da segunda etapa do juízo. Isso aqui também eu acho muito interessante, porque se a gente parar para pensar, já não foi feito o juízo, o julgamento? Quem está salvo, quem não está, não vai se salvar mais. Por que tem que ter um outro juízo? É que, na verdade, o que está em jogo nesse conflito é o caráter de Deus. Exatamente. E Deus é um Deus de transparência. Deus não faz as coisas ocultas, não precisa viver, sabe? Inclusive, onde Ele está, as trevas se vai. Porque a presença dEle é tudo clareza, né? Deus não se omite de mostrar quem Ele é.
o seu caráter, a sua forma de agir. Pelo contrário, ele se fez um de nós para que nós conhecêssemos a sua forma de agir, o seu caráter, o seu amor. Deus é um Deus de transparência. E por isso que ele faz tudo isso. E porque está escrito aqui no livro, né, sagrado, todos os acontecimentos, para que a gente continue. Sabe por que Deus é transparente? Porque Deus sabe que à medida que nós o conhecermos mais profundamente, nós vamos ter uma visão assertiva de quem ele é. E todos que têm uma visão assertiva de quem ele é, se rende ao amor dele. Quanto mais conhecermos dele. É uma coisa tremenda, né? Você pensar, espero que nós possamos fazer parte, amém, né, desse grupo, e se fizermos, nós estaremos julgando o próprio Deus. Um Deus que se permite, né, abrir ali e falar, olha, podem ver tudo. Sabe aquele amigo que você pensou, nossa, o cara ajudava na igreja, fazia caridade, é um cara fantástico. De repente você vai chegar no céu e ele não está lá. Mas peraí, acho que Deus esqueceu alguém. Ou o contrário, né? Aquele cara que aprontava e tinha milhares de problemas, e de repente você chega e ele está lá. Nós vamos ter oportunidade de entender, né? Por que algumas pessoas não estarão, por que outras estão, se você tiver dúvida. E também tirar qualquer dúvida, né? Satanás começou um negócio que hoje está muito na moda, infelizmente, que são as fake news. Né? E durante esses 1000 anos a gente vai poder destrinchar qualquer fake news, qualquer coisa que foi levantada contra o caráter de Deus, ir no detalhe e entender o amor de Deus, né, dentro do que é possível para nós, mas entendendo como a decisão de Deus foi justa, né? Então essa seria a segunda parte do juízo. A terceira é o juízo executivo, né? A execução. Mas essa eu vou guardar um pouquinho, que eu até vou pedir depois para o Billy falar desse ato, né, que é um ato estranho, mas eu vou, de Deus. Mas segura um pouquinho. Eu queria, antes disso, pedir para o Gilberto, né, falar, você falou aí de Apocalipse 14, eu queria voltar nele um pouquinho, porque ali fala de uma colheita. E eu queria entender que colheita é essa, Gilberto. Explica para a gente, por favor. Então, como a gente disse, Deus é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia. Mas no livro de Isaías também diz que a base do trono de Deus tanto é a misericórdia que está sendo exercida neste momento, mas também a justiça. E ela um dia ocorrerá também, porque Deus também é justiça. Justiça nossa, inclusive, né? Então, para aqueles que não escolheram a Deus como seu Senhor, eles também colherão o resultado dessas escolhas. Escolhas têm preços, né? Hoje na nossa vida a gente vive de acordo com as nossas escolhas, colhemos consequências, sejam elas boas, sejam elas más. Então, vivemos num direito de exercer uma coisa chamada livre-arbítrio. E Deus nos dá essa liberdade. Deus faz de tudo para cativar a nossa atenção e a nossa rendição ao amor dele. Mas ele respeita aqueles que, porque senão não seria um caráter de um Deus de amor. Certo? O amor, não há amor sem expressão de liberdade. E Deus sabe disso. Isso né? A gente então, na verdade, vê aqui que nós temos duas colheitas. Uma dos salvos, Sim. para a vida eterna, outra dos que não forem salvos para a perdição eterna. Verdade. Mas tudo isso dentro de um processo justo, né, um julgamento que Deus vem dirigindo. Agora, é muito legal quando a gente pensa no julgamento, na colheita do justo, que a gente quer estar presente e que a gente será salvo e termos a vida eterna. Essa é a parte boa. Quando a gente pensa no outro lado, né, no outro grupo, aí é o que a gente chama de o ato estranho de Deus. Por que ato estranho? Porque Deus é amor, né? A essência de Deus é amor. Como é que um Deus que é amor vai destruir seus filhos, mesmo que eles tenham feito essa escolha? Então, Billy, eu queria que você também desse a sua
contribuição nesse tema, né? Que é algo que muitas vezes faz as pessoas, né, estranharem. Puxa, mas não tem uma outra chance? Por que que Deus vai destruir os seus filhos, né, nessa segunda colheita? Olha, eu acho que a Bíblia ensina para a gente algumas coisas que são muito importantes nesse sentido, né? Primeiro, o respeito que Deus tem em relação ao livre-arbítrio. As pessoas escolhem. E aí eu gosto muito de olhar 1 Romanos, capítulo 1, que mostra pra gente o que acontece quando Deus, o que Deus faz e o que é a ira de Deus, né? Se a gente pega ali no versículo 18, né, você começa lendo: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. E a partir disso, o texto vem explicando como que Deus se revelou, e ao se revelar, ninguém tem desculpa para que não entenda quem Ele é e para entender que a salvação vem através de Cristo. Mas é mais ainda, porque ele coloca aqui no texto algumas coisas muito interessantes, porque quando se refere ao que Deus faz para essas pessoas que têm essas escolhas, você lê assim, ó: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. A ira de Deus nada mais é do que vermos essas pessoas colhendo a consequência daquilo que elas escolheram. Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração e elas, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis, etc, etc. E eu vejo esse final, né, o juízo, como um ato de misericórdia divino, porque não existe muita alternativa para que você tenha um determinado tipo de escolha e modo de viver e você estar junto desse Deus que é santo. E eu acho que a coisa mais interessante é que, assim, a gente poderia se perguntar, mas peraí, Adão e Eva pecaram, por que eles tiveram que sair do paraíso? Né? Por que eles não puderam mais estar na presença de Deus? Porque esse Deus é um fogo consumidor. Diversas vezes, diversos profetas, quando estiveram próximo desse Deus, ou eles tiveram uma experiência de quase morte, e a gente lembra de alguns, né? Isaías, a gente lembra de Daniel, quase morte. Ou você tem exemplos na Bíblia de pessoas que foram fulminadas mesmo, né? E aí entra para mim um outro texto, que é um texto de Malaquias, da onde surge uma expressão, o pessoal brinca até do fogo do Malaquias, né? E ali em Malaquias, no capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 4, no versículo 1, a gente lê assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos, desde as raízes até os ramos. Só que a gente para aqui e não continua lendo o seguinte: mas, né? Porém, entretanto, todavia, para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês saltarão e sairão cheios de alegria, como bezerros soltos no pasto. Ou seja, eu entendo que a presença de Deus, o fogo consumidor de Deus, é a última coisa que acontece como um ato de pura misericórdia e justiça, porque ele se revela completamente e isso destrói aqueles que não escolheram estar com a vida, aqueles que escolheram estar com a morte. O mesmo fogo que é uma fornalha consome é o fogo que é o sol da justiça. É aquele que a gente quer estar perto, é aquele que a gente quer constantemente entender que a nossa vida só depende daquilo, dele, né? E que a gente foi feito por ele, para ele.
e que vamos cantar e adorar a Ele a todo instante, porque o que a gente vai descobrir desse poder, dessa graça, dessa misericórdia, se a gente já conhece alguma coisa, quando a gente estiver lá, a gente vai conhecer mais ainda. E esse conhecimento vai deixar a gente querer ficar perto dele. Diferente do que os que escolheram e que ele, Deus, entregou às pessoas a sua própria sorte, aquilo que elas escolheram. E também a gente entende, a gente vive, na verdade, talvez num padrão de vida melhor do que muitas pessoas que estão aí no mundo, com países em guerras, sofrendo fome, violência, miséria, crianças sendo abusadas, direitos podados. Esses dias, pouco tempo atrás, pessoas sendo escravizadas aqui no Brasil, que a gente pensa que não existe e parece que é mais comum do que parece. Então, assim, isso precisa ter um basta, né? Sim. Deus não vai permitir que o mal se prolongue, né, para sempre. Não dá para ser assim. Então, uma das coisas assim que mais me impressiona quando eu leio a Bíblia a respeito do julgamento final é que, para os justos, tudo bem, eu recebi a credencial de uma eternidade. Agora, está escrito na palavra de Deus que os ímpios, ao receberem a sua condenação, de nada eles duvidarão. Reclamar, né? Eles dirão, está correto. Sim. Justos e retos são os teus juízos, Senhor. Eu sou merecedor desse castigo. O teu ato de castigo, até neles há misericórdia para comigo, para que eu não sofra eternamente. Sim. Não é? Isso é uma coisa que impressiona a gente, né? É o grupo que está sendo julgado para a morte eterna dizer isso, um a um, nenhum deles duvidarem a respeito do caráter de Deus, né? Bom, infelizmente o nosso tempo, né, já acabou aqui. Eu queria rapidamente, em coisa de 15 segundos, algo assim, que vocês dessem uma palavra final, né, do estudo que nós conversamos hoje, se tem alguma mensagem que vocês querem finalizar aqui. Bom, eu gostaria de dar uma mensagem especial àqueles que talvez hoje ainda não se entregaram o coração para Jesus. Saiba de uma coisa, meu irmão, meu amigo, ninguém foi tão longe ao ponto de o amor e a misericórdia e o perdão de Deus alcançá-lo. Não existe multidão de pecados cuja graça não possa ser perdoadora. Então, se você se encontra numa situação, às vezes, se achando indigno, de não mais estar na presença de Deus, lembre-se que isso é um pensamento que não vem da parte de Deus. O desejo de Deus é que você se entregue a Ele, faça com que a verdade dele comece a trabalhar na sua vida, não importe a fase da vida que você está vivendo. Tenha consciência de que você é amado de Deus. Você é edifício de Deus, lavoura de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então não tenha medo de se entregar a Jesus. Ele está prontamente, enquanto a graça, a porta da graça está aberta, e por isso o tema dessa semana está aí, é um tempo de decisão. O meu desejo é que você decida estar do lado de Deus. E que Deus te abençoe, que dê forças, assim como está escrito na palavra dele, lá em Filipenses 4:13, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Gilberto. Billy? Eu acho que essa lição aqui também vale muito, né? Se o Gilberto falou para aqueles que ainda não se entregaram, eu acredito que essa é uma mensagem também para nós, adventistas do sétimo dia, porque essa é a mensagem distintiva, né, que nomeia e que coloca dentro da nossa identidade de quem a gente é, né? A tríplice mensagem angélica. Nós estamos aqui na segunda lição, é um início ainda desse trimestre. Mas se a gente se dedicar a entender um pouco mais essa mensagem e principalmente buscar a restauração e a santificação dentro dessa nossa caminhada, eu acredito que aquele exemplo do balde vai transbordar muito rápido, mais rápido que a gente imagina. Deus está pronto para derramar o seu Espírito, mas precisa de um povo que esteja pronto para recebê-lo.
Eu acredito que aprofundar essa mensagem é trazer para a gente um alerta de que a gente não está aqui só para passar o tempo, né? Não está aqui só para acumular coisas nesse mundo. A gente está aqui porque a gente quer ir para o céu, né? E para a gente ir para o céu, a gente precisa falar para as outras pessoas. Porque se a gente deixar só para a gente, né? As pedras vão estar falando, então a gente... tomara que a gente não vire pedra nessa história toda. Muito bom, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar uma mensagem também muito rápida, no seguinte sentido, né? A gente estudou aqui sobre o fechamento da porta da graça, não sabemos o dia, mas ela pode acontecer antes para a gente não sabe se hoje, né, se acontecer qualquer coisa e nós perdemos a nossa vida. É uma coisa que nós estamos, né, expostos, né, enquanto nesse mundo. E aí fechou a porta da graça para você naquele momento. Então é uma preocupação, a gente não pode levar isso sem seriedade. Nós temos que levar essa questão do tempo de decisão, isso é para ontem, gente. É para ontem. A gente não pode esperar mais não, porque a analogia do balde é muito boa, né? As coisas estão acontecendo cada vez mais rápido e a gente precisa se posicionar. Então eu faço votos, né, que vocês que estão nos assistindo e nós aqui também, e as pessoas que a gente tanto ama, temos a consciência, né, dos tempos solenes que a gente vive, para que a gente tome a nossa decisão sempre ao lado de Jesus. Amém. Que será a melhor decisão, com certeza, da nossa vida. Que Deus te abençoe. Nós falamos de muitos temas aqui, às vezes até complicados, sem o tempo para explicar em detalhes, mas se você tem dúvida e quer aprender mais, coloca aqui nos comentários e nós entraremos em contato para te ajudar a entender com um pouquinho mais de tempo, né, offline, vamos dizer assim, para você poder entender temas que foram discutidos aqui e que você precisa saber com mais profundidade, tá bom? Deus te abençoe. Eu vou pedir para o Billy finalizar então o nosso estudo com uma oração. Por favor, Billy. Claro. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e que o Senhor possa nos abençoar neste sábado, colocando dentro do nosso coração o desejo de estarmos próximos de Ti e o alerta de que esse tempo é agora, não é depois, não é amanhã, mas é hoje. Que a nossa consagração possa iniciar nesse momento e que possamos fazer parte desse grupo que estará contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado pela sua participação. Nos veremos em breve.